Ah, agora estão entrando aí. Eluz, olá. Sim, sim, já mandei o convite, ô Eluz. É só Aê, aceitar, ó. Tá dizendo. Aí, agora foi. conseguimos! Pois é. Mas é alguma coisa no Instagram de vocês que tá bloqueando. Depois dá uma olhadinha nas configurações. Será que a gente bloqueia você? É porque eu tenho acesso a todo mundo aqui. Se acesso todos? Tem aqui, ó. Tá assim. É, tem. Ai, lindeza, sim, pode ser. É estranho porque aparecia algumas pessoas que eu podia convidar e outras que dizia que não, né? Você era uma delas, mas tinha outras pessoas que eu não podia convidar também. É, sim, Então, sim. Mas deu é, certo. Que bom. Boa energias noite. bloqueadas. É, pronto. Exatamente. O pessoal tá chegando aí, estão entrando aí. A gata tá aqui do lado enfiando debaixo da coberta. É Então meio tá, mas friozinho. que bom que a gente conseguiu, estamos aqui. Então, com certeza quem tiver que chegar vai chegar, né, para receber essas Sim, informações. sim. Eu acho que os mestres gostam de receber em casa, sim. Tem que ser na casa dela, né? Pode ser. É, eles são exigentes, né? Então tá, vamos começar, na Vão, com certeza. Vamos começar. nosso tempo é ilimitado também. Então, esse papo, né, eu chamei, né, para a gente conversar um pouquinho sobre como que se dá, como que acontece a constelação na veterinária, né, constelação familiar na veterinária, como é que é isso? É uma novidade para a maioria das pessoas, acredito que para os profissionais, né, também é uma possibilidade e nova, né? Ou uma possibilidade, talvez não tão nova, mas uma possibilidade de cura, né? Mais uma possibilidade de despertar da consciência. Então eu chamei a Ana porque ela já está há muito mais tempo nesse caminho, né? E é um assunto que eu gosto muito e essa é uma pessoa que eu gosto muito, né? A gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas é como se já se conhecesse. É um caminho Uhum. de alma mesmo, né? Muito parecido. Então, nessa busca por estar se conectando com os animais, por estar conectando as pessoas aos animais, conectando a essa natureza toda que está à nossa volta, né? Então, que bom que a gente se encontrou nesse caminho, né? Com certeza. E iniciamos um grupo de WhatsApp, né, das veterinárias que trabalham com linhas parecidas, né? E a live vai ficar salva, você que sabe aí, né? Eu acho que fica salva, né? A Bruna tá Fica. perguntando. Não, ela fica salva, tem que só ver como é que eu puxo ela pro YouTube depois. Aí eu pergunto às meninas. Ah, tá. A Letícia que é a bambambam dessa coisa de internet aí. Mas eu sei que Ah, ela fica salva 24 horas no meu WhatsApp no e no WhatsApp. Instagram, quer dizer, né? Tá. Não, no Uhum. Instagram, e aí depois eu consigo subir para o YouTube. Aí depois eu vejo como é que eu faço isso. Beleza. Então tá. É, Então vamos lá, Vou começar fazendo algumas perguntas, né? Para a gente ir situando o povo aí e também para eu entendendo um pouco do teu trabalho, né? Cada uma trabalha da sua forma, né? E eu sinto que esse trabalho com os animais também, por ser algo também inovador, assim, né? Visionário até no sentido porque a gente usa muito da nossa intuição, da nossa visão, né? Essa visão que vem lá do coração e não a visão do que a gente aprendeu, né? Então é um trilhar diferente dentro dessa caminhada, né? De cura dos animais, né? E de tudo que envolve, né? A vida desses animais.
Então, me conta um pouquinho como que nasceu, assim, da onde veio a tua percepção, né, de constelar os animais. Ok. Estou formada já tem quase 20 anos, né, dentro da veterinária. E para mim era uma coisa assim, muito. Ó, o rabo da gata aqui, ó. Muito evidente, né? Porque eu via muito os animais, eles tendo os mesmos sintomas que os tutores deles, né? Do que os proprietários. E isso sempre me intrigou muito, né? Eu sempre vi uma codependência muito grande entre animais e proprietários e tutores, né? A família humana. E em 2013 eu comecei com a formação de constelação familiar. É uma formação que eu falo que é bem diferenciada. Ela é feita no sul, em Monte Cristo, na pousada lá em Monte Cristo, perto de Joinville. Um grupo chamado Natural Medicina Alma da Terra, onde tem a liderança de uma terapeuta que mora em Itapema, chamada Sauênia Passuelo. E a Sauênia, ela tem uma linguagem muito diferenciada, assim, de outros consteladoras. Ela trabalha dentro do movimento da alma, dentro realmente de um estímulo, né, da intuição, dessa linguagem do coração mesmo, de você realmente se observar, se sentir, trabalhar no orgânico, né, na onda que a gente fala, né, essa onda que nada mais é do que a frequência do pensamento de Deus. Então, a frequência do pensamento de Deus, ela está numa frequência vibratória alta. Então, dificilmente a gente consegue acessar esses pensamentos se a gente está com frequências baixas, né? Por isso que a importância da meditação, a importância realmente do autoconhecimento, desses trabalhos para elevar a nossa frequência. Uhum. E aí eu caí nesse tipo de formação, né? Uma formação onde a gente trabalha com as estrelas, a gente trabalha com outros planetas, a gente trabalha com a nossa família das estrelas, a gente vai em vidas passadas, a gente tem a linguagem dos arquetipos dos animais de poder, a gente trabalha com todas as deidades dentro da constelação familiar. Então, a gente, se for necessário, ancorar a energia de Ganesha, a energia de Jesus, a energia de Maria, de Saint Germain, de Larion, dentro de uma constelação familiar, eu aprendi dessa forma, né? Então, como foi uma formação bem diferenciada, uma formação onde o exercício de 7 dias, é uma formação sempre maio e novembro, e são 2 anos e meio de formação, e durante esses 7 dias a gente vivia dentro de um espaço mágico, né? Então a nossa linguagem era diante do fogo sagrado à noite, falando sobre duendes, sobre fadas, sobre gnomos, sobre bruxas, sobre todos os arquetipos que a gente traz aí como um ancoramento de força dentro dessa nossa dimensão, que muitas das vezes é necessário essa magia, né? É necessário toda essa linguagem um pouco mais mágica, né? Menos tão rotulada, não tão rígida, né? Tão engessada. E dentro da constelação, a exigência era uma só, que durante a formação eu teria que apresentar um projeto que já estivesse em andamento na minha vida do cotidiano, do dia a dia. Então, eu tive que bolar um projeto, tive que encontrar uma metodologia para colocar tudo que estava sendo aprendido dentro dessa formação no meu dia a dia. E é muito natural eu pensar na constelação para animais por conta da minha formação, né, de ser médica veterinária e até de agregar a minha própria observação da codependência que existia entre tutores, né, e os seus animais, e as doenças eram muito semelhantes, né? Então eu comecei realmente a juntar, a ligar, a me conectar com essa possibilidade e comecei há 3 anos atrás a fazer os testes empíricos, né, que a gente brincava lá. Né? Então hoje eu comecei a realmente colocar a metodologia em prática de forma muito simplista, né, de forma muito tímida ainda no início, né?
comecei a fazer com as pessoas de casa, comecei a fazer com os amigos, e aí comecei a amadurecer cada vez mais, né? Dentro dessa metodologia. Só que no início começou a aparecer alguns desafios, porque acho que eu já contei isso numa live uma vez, a gente foi fazer de um passarinho que ele estava parando de comer, e era um passarinho que estava num viveiro que tem aqui no sítio, que é um viveiro bem grande, e a gente colocou ele dentro de uma gaiolinha, assim, para tratar dele, e eu fui fazer a constelação dele. E quando a gente terminou a constelação, que eu fui olhar o passarinho, ele tinha sido desintegrado, ele sumiu da gaiola. E aí começou a ter os primeiros alertas, assim, né? Que eu falei, nossa, esse negócio não é brincadeira mesmo não, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o campo de energia deles, o campo físico deles, ele é muito pequenininho, né? Ele tem uma estrutura física que não comporta uma energia nesse grau de tamanho. E aí eu ainda fiz com umas 2 cadelas, e as 2 cadelas que eu fiz, logo na sequência elas começaram a ter problema urinário, né? Então, deitadas assim, elas urinavam, elas já estavam fazendo xixi deitadas, então elas não estavam nem mais levantando para fazer xixi. E levou quase 2 meses para regularizar a situação. Então eu comecei a perceber que eu precisava afastar os animais do campo de constelação, né? Eles não poderiam entrar dentro do campo de constelação. E aí comecei, aos poucos, convidar grupos em São Paulo para fazerem constelações na parte da tarde, uma vez por mês. E aí eu comecei nesse movimento durante 1 ano. Então, durante 1 ano, eu convidei pessoas em São Paulo que tinham animais com processos ou de comportamento, né, de realmente desequilíbrio comportamental ou desequilíbrio físico, já patológico, para estarem fazendo a constelação. Aí o que eu fazia? Eu estava indo na casa das pessoas, né, fazia uma primeira entrevista, conhecia a história primeiro da pessoa, e aí logo na sequência a gente marcava a constelação, só que dessa vez o animal não estaria presente. Então eu usava uma das pessoas que estão integrantes ali para estarem fazendo parte da constelação com o animal, né? Fazendo o papel do animal. Sim. E aí começou-se a amadurecer, né? Então, só para a gente entendendo aqui, numa constelação de pessoas, né? O constelado ele não participa realmente, né? Ele está ali observando, né? Ele está observando, então, inclusive, ele mesmo é representado normalmente, né? Então, se colocam os representantes, né, de quem vai estar envolvido, né, na questão, né, da família, e o representante mesmo, pelo menos que até onde eu saiba, muito poucas vezes o representante se representa, né? E sim é colocada uma pessoa que represente ele, né? Então, com os animais é parecido, porque no caso o animal não vai estar se representando ali, né? Ele vai ter uma pessoa que vai representar ele. Exato. Só um adicional que assim, pelo menos nos movimentos que eu faço na constelação, a pessoa que leva o tema, em algum momento eu insiro ela na constelação, tá? Ela não participa na totalidade da constelação, mas em algum momento eu insiro ela, porque muitas das vezes é necessário que ela vivencie aquela memória dentro do campo. Então, geralmente eu coloco em algum momento. Mas, assim, em geral, não. Em geral, ela não inicia, né? Sim. Mas no andar da carruagem, eu acabo inserindo ela no meio do bailado, aí no meio do movimento. Mas, sim, o animal não participa mais. Ele hoje em dia, ele fica longe do campo de constelação, até eu encontrar um método de colocar ele sem ele receber essa energia do campo e causar efeitos colaterais. Isso eu ainda não consegui fazer de uma forma pontual, né? Tirando, com exceção, aqueles animais que estão perto do campo e que eles entram porque eles querem, né? Porque tem realmente a necessidade de entrar no campo, que isso já me aconteceu também. Mas aí realmente foi uma opção do animal entrar no campo de constelação. Mas o que eu estou constelando, o animal que eu estou constelando, ele não vai na constelação. Ele fica na casinha dele
e a gente constela ele através de um integrante que vai fazer o papel do animal, né? Claro. Isso a princípio que eu faço, né? Uhum. Assim, é o primeiro movimento, né? E uma dúvida aqui, né? E todo mundo que está assistindo também, que for tendo dúvidas, pode compartilhar com a gente, que a ideia é justamente a gente esclarecer e construindo esse caminho juntos, né? Que é através das dúvidas, das questões que a gente vai se melhorando, vai observando pontos que para a gente às vezes é cego, né? Na nossa caminhada, né? Então o Sim, outro sempre ajuda a gente nesse processo de se conhecer. Então, nessa tua observação, como que para essa pessoa que está representando o animal num campo de constelação, assim, essa pessoa, ela traz, ela revela mesmo a sensação do animal? Como que é isso, Ná? então, quem já constelou os animais dentro desses campos, sentiu o campo normalmente, como a gente faz nas tradicionais, né, com os seres humanos, eles conseguem perceber bem, entendeu? As sensações do animal, com quem que ele está, ele traz a sensação com quem ele está tendo essa codependência, né? Porque geralmente é um membro específico da família, não são todos, com um membro da família, mas eu, quando inicio, eu não descarto 3 caminhos. Geralmente eu coloco na constelação 3 opções de caminho para quem está integrando o animal, me dá um direcionamento, né? Então, geralmente eu coloco a família humana, coloco o reino animal, né, propriamente o reino dele, né, o reino animal, e o reino dos homens, né, o coletivo do homem. Quase assim, das 10 constelações que eu faço de animais, 9 vão para a família humana. 9 eles têm ressonância com a família humana. Eu tive poucos casos que foram alguns para o coletivo humano, né? Por conta realmente da selvageria, que é a matança, né, entre homens e animais. Então, eles trouxeram como o reino nominal como o responsável pela patologia, geralmente patologias neurológicas, e principalmente nos animais que são de abate, né? Então, eu já costelei uma galinha, e quando eu costelei essa galinha, ela acabou ressonando com o homem, né? E aí teve que fazer todo um processo de perdão, realmente, um movimento de perdão muito grande entre homens e animais, para eu conseguir liberar essa galinha desse elo que ela estava sentindo, né? Desse impacto violento que é o abate dos animais hoje em dia, né? E quando é a família humana, aí eu destrincho a família humana nos membros e ele me dá uma outra direção, né? Ele me direciona quem que é um membro da família humana que ele está tendo essa codependência, essa dependência emocional. E aí eu pego esse membro da família humana e aí eu vou trabalhando ele dentro da constelação, como se fosse uma constelação para ele especificamente, para achar a origem do que ocasionou o problema nele em si, em particular nele. E vou, em observação, acompanhando como que o animal vai ficando, de acordo, eu vou liberando o problema desse ser humano com o problema pessoal dele, né, com o problema de jornada de alma dele. E aí, conforme eu vou liberando esse ser humano dessa origem, entendeu, que ocasionou esse problema, o próprio animal vai se soltando naturalmente, né, ele mesmo vai encontrando um modo de se desligar do inconsciente do homem, né. Em síntese, né? Uma breve síntese seria esse o caminho, né, que eu dou, né? Certo. Então, assim, né, a Odete perguntou ali para a gente explicar como que funciona isso, né? Então, a Ana, ela tá explicando para a gente que quando ela vai constelar um animal, primeiro, Nai, você vai me corrigindo, né? Porque Sim, tô aprendendo. sim, Quando sim. quando ela vai constelar um animal, ela primeiro vai trazer essa opção para o animal, né, para o representante do animal mostrar ou revelar, né, para ela, para as pessoas que estão ali, para a família, quem que o animal, da onde está vindo esse problema. Então, vamos dizer, da onde vem essa ressonância, né? É isso, né, Ná?
Então aí sim, ela sim. coloca ali o reino animal, a espécie canina, por exemplo, se é um cão, ela vai colocar, né, os animais em si. Ela vai colocar o humano, né, o reino humano, que seria o reino animal, mas o humano, né? E vai colocar a família do animal, né? A família da qual o animal pertence. Então, o representante do animal nessa constelação, ele vai mostrar da onde está vindo o problema, né? Se é da relação com quem ali, se é com a humanidade em si, né? Se é com questões da própria espécie do animal ou se tem a ver com a família da qual o animal faz parte, né? Então, isso é uma coisa que a gente, quem é veterinário que está assistindo aí, sabe, né? Sente isso, né? Então, os animais, eles trazem doenças, eles somatizam doenças e essas doenças, elas muitas vezes são tratadas e pronto, o animal melhora, né? E tem doenças que são tratadas e o animal não melhora, né? Que não trazem uma melhora, assim. Então, a medicina em si, não só a veterinária, né? Mas ela já tem trazido isso, né? Quando uma doença é tratada e o indivíduo não melhora, existe algo por trás, né? Então, sim, a medicina integrativa ajuda muito, mas existe algo atrás ainda que dá a base e sustentação para essas terapias integrativas fazerem efeito, né? Porque a medicina integrativa em si ela vai estar atuando no nível físico e nos corpos sutis, energéticos do animal, né? Mental, emocional, espiritual. Mas, às vezes, só tratando isso não vai tratar o todo, porque o todo não é só o corpo físico e o corpo energético do animal. O todo é onde esse animal está inserido, qual é o contexto, qual é o sistema que o animal faz parte, né? Então, é isso que a Ana está trazendo. Na constelação, para constelar esse animal, primeiro precisa saber de onde esse animal está ressoando. E normalmente as doenças, né, ou desequilíbrios emocionais, eles vão estar relacionados com questões sistêmicas, ou seja, que não dizem respeito apenas ao animal, mas sim a esse todo do qual ele faz parte, né? Então, o todo no qual ele faz parte, a Ana traz ainda uma perspectiva maior. Às vezes, ele está ressoando com algo que tem a ver com o todo, mas que está relacionado com a espécie dele. Pode ser memórias que essa espécie foi vivendo, traumas que ela foi tendo ao longo do tempo, emaranhamentos, né? Mas pode ser que tenha a ver com a humanidade, né? Essa história humana de interação e de relação com o animal, né? Então, existe muito sofrimento aí também, né? E essas memórias, essa energia vai para algum lugar. Né? Então, é disso que na constelação ela mostra, ela revela para onde vão essas energias, o que acontece com essas Exato, energias, né? Então, isso exato. vai para algum lugar, não some, não tem nada que suba, né? Então, acontece que se essa energia está de uma forma que não é organizada, ou seja, não está respeitando uma ordem, uma hierarquia, e as leis, depois a gente pode falar, né, um pouquinho das leis, não está respeitando essa lei da vida e as leis do universo, vão ocorrer emaranhamentos. E como que se resolve emaranhamentos? Através da expressão, né, desse desequilíbrio no corpo físico, né? Então, o corpo vai trazer, o corpo físico, emocional, mental, os corpos vão trazer um espelho desses emaranhamentos. Se está tudo bem, a pessoa, o animal, estão ótimos, estão seguindo a sua vida, o seu caminho espiritual evoluindo. Se não está tudo bem, vai ter, tá mostrando que tem um emaranhamento que precisa ser resolvido, que o indivíduo não consegue dar o próximo passo, tá? Então, é disso que a gente está falando. É complexo, mas é muito simples. É, eu São acho, leis da vida, né? sim, eu acho bem interessante porque qual que seria o ideal, né? O ideal é assim, cada um cuidar do que é seu. Então, Uhum. se o ser humano ele fosse um ser humano que tivesse conectado, que ele tivesse realmente percebendo o espaço pelo qual ele faz parte, ou então que ele tivesse a lembrança nítida do teu propósito, né, do nosso propósito na vida, no espaço, ele ficaria com o que é dele. Só que o ser humano ele está esquecido, né? Ele não lembra, ele realmente a gente está muito desacordado, né?
para o nosso propósito, né? Para o que a gente faz aqui no nosso planeta. Então, a gente não consegue ficar nem com o que é nosso, né? Que seria as nossas dores, seria as nossas frustrações, realmente esses impactos emocionais mais fortes. O ser humano, ele encontra várias válvulas de escape, ele acaba indo para as distrações, né? Que seriam as distrações nos celulares, na televisão, fazendo compras, viagem, e aí ele não vivencia, ele não experiencia uma sensação que seja uma sensação ruim, porque foi colocado para a sociedade que as sensações ruins, elas não devem ser vividas, né? Elas devem ser sabotadas, elas têm que ser realmente esquecidas, né? Colocadas no inconsciente e não experimentadas, porque são sensações que vão causar incômodo, né? E muitas das vezes a gente perdeu as bases e perdeu os recursos que a gente tinha antigamente para vivenciar as experimentações difíceis. E aí a gente coloca isso para o inconsciente. Só que o inconsciente, ele chega uma hora que ele precisa ser liberado, ele tem que abrir esse espaço. Porque se ele não abre esse espaço para realmente tá recebendo esses impactos emocionais, que são nada mais do que experimentações do espírito na matéria, se ele realmente não vivencia isso, ele joga para o inconsciente. E aí ele cria as dores emocionais, e das dores emocionais, as dores físicas, né? Para chegar até a uma doença física. E a espiritualidade, ela é tão linda, ela é tão bonita, que ela colocou todos os reinos aí ao nosso redor, e os reinos, eles trabalham em colaboração com a humanidade, porque eles querem que a gente desperte, eles querem que a gente encontre o nosso caminho. E o animal, que deveria ser só animal, né? Que deveria estar na evolução do planeta, aprendendo sobre amor incondicional, sobre fraternidade, sobre respeito com o outro ser humano, com o ser humano, com a humanidade, até para ele evoluir, né, para em algum momento da jornada de alma dele, ele evoluir, né, para o nosso reino, ele acaba deixando de aprender essa evolução para abrir um espaço ali de colaboração, e aí ele se torna um grande diapasão do inconsciente daquela família humana que está como tutora dele, para que isso venha para fora, para que isso venha para o exterior, e isso se dê espaço, né? Isso tem uma cura, isso tem uma vazão, né? É o que você falou, a energia, ela precisa ir para algum lugar, né? Então, se o ser humano não fica com o que é dele, se não toma conta das dores dele, realmente desses impactos emocionais que cabem à experimentação dele na matéria, para algum lugar essa energia vai. E aí, bendito realmente aos reinos animais, que com muito amor incondicional, eles acabam acessando como uma grande antena, né? Como se fosse um grande diapasão aí, eles acabam acessando essas dores nossas do inconsciente e nos revelam, né? Eles nos revelam através da própria doença física do corpo deles, né? E aí realmente vem a mensagem, e mesmo que o ser humano não entenda a mensagem, pelo amor que ele tem àquele animal, porque o ser humano, de uma forma muito linda, né? E assim até eu acho estranhamente, consegue amar muito mais, às vezes, até um animal do que o próprio ser humano, né? Como que a gente tem dificuldade de nos amar, né? Mas quando a gente pega um tutor e vê o apego que ele tem com o ser humano, você vê o amor que ele tem pelo animal dele, vê que ele consegue acessar esse espaço emocional de amor mesmo, um amor incondicional, que muitas das vezes ele não consegue nem acessar por uma pessoa que é vizinha dele, né? E aí vem a grande cura do animal, né? Porque é através desse amor de homem e animal, ele consegue receber a mensagem, ele consegue acessar a dor dele, muitas das vezes que é uma dor dele, não do animal, é um espelho dele e não do animal, para que ele possa liberar isso de uma vez por todas, né? E possa ter uma cura profunda aí de memórias que ele não conseguiu lidar, muitas das vezes na infância, na adolescência, e até na vida adulta dele, até de uma forma muito próxima, né? De um tempo e espaço muito próximo dele, né? Do atual, né? Então é muito bonito, né? Também essa doação que os animais fazem em prol da liberação do homem, né? É bem bonito isso.
É é bem um emocionante. trabalho, é um trabalho lindo, né? Eu falo que eles servem realmente à humanidade, né? Assim, o reino animal, né? Os animais não humanos, eles servem muito, assim como as plantas servem, né? Elas doam absolutamente, se doam Sim, completamente, né? Então, realmente são reinos que são ditos inferiores, mas nesse sentido de se doar, de entregar tudo de si, né? Eles são superiores nesse sentido, né? Então, e eles estão aqui dando sim, esse suporte realmente para a gente, porque a gente precisa, e a gente está num momento planetário que a gente precisa disso, né? Então, cada vez mais a gente vê as pessoas tendo animais, adotando, comprando, todas as formas possíveis, né? E hoje em dia cresce muito, né, o número de animais de companhia, né? Gatos, cachorros e outras espécies, porque realmente as pessoas sentem aceitação, né? Então, isso que você falou, às vezes a pessoa ama mais o animal do que as outras pessoas, né? Justamente porque o animal aceita a pessoa como ela é, não importa se ela tá cheirosa, se ela não tá, se ela tá bonita, se ela tá feia, né? Ele tá interagindo com ela com o que ela é, e daquele jeito ali ele vai, né? Então, o animal ele não julga, né? Então, o não julgamento traz essa memória ou essa lembrança da nossa criança, né? Da nossa essência de não julgar o outro, né? Então, como é interagir com o outro sem julgar, né? A criança Elusa sabia disso, né? Nasceu sabendo disso. Então, a gente vai esquecendo a nossa essência mesmo, né? Essa essência de amor incondicional mesmo. E o animal ele relembra, por isso que é muito gostoso, é muito bom, né? A gente tá com o animal, porque ele não tá julgando, a gente não tá preocupado, né? Quando a gente tá se relacionando com ele, a gente só se relaciona porque é isso. sim, E exato. aqui veio uma outra questão que a Wandra trouxe, né? Ela está perguntando para você como que é a constelação com cavalo, se eles suportam melhor esse campo. Então, cavalos a gente está lidando com seres de 400 quilos, né? Então é bem diferente. Quando a gente fala com animais domésticos, você está lidando com seres aí que estão com 30 quilos, 7, passarinho, coitado, é gramas, né? Então, quando você lida com um campo de constelação, você está abrindo portais, né? Você trabalha com os arquivos arcásticos muitas das vezes, né? Então, por que a gente muitas das vezes não pede para mulheres grávidas ou crianças participarem? Porque elas são sintonizadoras natas, né? Muitas das vezes você tem um adulto na constelação, você vê que o adulto está ansioso. O adulto fica um pouco ansioso com as sensações físicas e emocionais que uma constelação traz. E você precisa fechar bem uma constelação, porque você abre portais, se você não fecha bem, a pessoa vai para casa até passando mal. Uhum. Então, quando você leva um animal de 2, de 3, de 5 quilos, você está fazendo vibrações de átomos, você está fazendo vibrações moleculares ali. Então, realmente não é aconselhável, pelo menos pelo testes empíricos que eu fiz, né? Os animais domésticos, realmente a galinha, as aves, a não ser que eu consiga criar um merkabá dentro de um espaço etérico e consiga colocar o animal dentro daquele merkabá, e aí eu vou falar uma coisa meio magística, né? Porque precisa realmente liberar esse mental nosso, que é o nosso mental bidimensional, né, tridimensional, e ir já para um mental já que trabalha já na quinta dimensão. Então, quando eu falo dessas formas, eu vou criar um Merkabah. O que é criar um Merkabah? Eu tenho que lembrar que eu sou co-criadora. Então, tudo na vida, entendeu? Tudo que a gente vê ao nosso redor, ele passa primeiro pelo poder co-criador. Então, quando a gente faz o poder co-criador de uma forma onde eu creio nessa verdade, eu vou materializar essa verdade e eu vou criar essa verdade no meu tempo e espaço real.
pode até não ser visível ao olho físico, mas ele passa a ser visível ao olho espiritual. E isso que eu estou falando para vocês é a minha realidade, é a minha verdade, e eu vejo essa realidade acontecendo em tudo na minha vida. Então eu trabalho com o poder co-criador como uma verdade mesmo. Então, quando eu falo em criar um Merkabah, que seria um escudo, seria aquela estrela, né? A estrela de 6 pontas, né? Que é o Merkabah, é isso. Que é o Merkabah, né? Que chama Merkabah ou Merkabah. E aí, se eu conseguir criar isso e eu conseguir colocar o animal lá para dentro e ele tá dentro de uma constelação protegido por um Merkabah realmente de luz, aí eu consigo trazer esse animal para a constelação. Eu ainda estou fazendo esse trabalho. Porque, assim, quando eu coloco as crianças na constelação familiar, eu tive um caso onde eu tinha um rapazinho de 8 anos, ele estava lutando aí pela leucemia, né, contra a leucemia, e aí a gente fez uma constelação, a mãe dele pediu, eu tive autorização para ser feita essa constelação, e em um momento ali, eu senti de colocar ele na constelação. Aí eu preparei o grupo, a gente trabalhou a energia, eu deixei a energia o mais suave possível, o menos densa possível, a gente trabalhou, coloquei músicas que eram músicas mais infantis, né, para trazer realmente um astral de uma criança mais de luz, aquela coisa mais suave, e aí ele entrou na constelação. Então, eu fico imaginando um animal estar dentro de uma constelação, onde muitas das vezes a gente acessa pontos muito delicados da origem do problema. Então, para vocês verem, eu tive um caso que foi 2 gatos que foram adotados, e eles foram adotados de um rapaz que suicidou, ele se matou enforcado. Então, dentro da constelação, a gente foi de frente para o momento que o rapaz se suicidou. E os gatos, eles tiveram problema de comportamento na adoção, entendeu? Quando eles foram adotados, eram gatos que não se sociabilizaram, eles não entravam no social, eles não queriam realmente ter contato com quase ser humano nenhum, eram animais muito assustados. Então, como é que eu vou trazer esses animais para uma constelação e fazer eles vivenciarem toda a memória de dor que foi ver o tutor deles se matar? Fora que, assim, toda aquela energia que estava ao redor, né? Então, essa delicadeza, essa preocupação que a gente tem que ter com esses seres, porque eles são seres muito puros, muito puros. Eles não têm o fel da maldade que o ser humano, infelizmente, está muito identificado. E aí eu falo quando o fel, aí eu vou buscar uma outra memória lá para trás. Teve um momento que a gente, na minha formação, nós fizemos a constelação do mundo dévico. Então, a gente queria ver como é que era o mundo das fadas. E aí, a gente ancorou as fadas todas. E eu lembro que eu estava do lado de fora nesse momento e eu não sentia autorização de entrar no campo. Eu não tinha autorização de entrar no campo. Porque o meu desequilíbrio emocional, o meu desequilíbrio energético, todas as minhas mazelas como ser humana não me permitia entrar naquele campo que era extremamente puro, que era extremamente cristalino, era como se fosse muito cristal, muito cristalzinho. E só quem as fadas permitiram entrar foi os leopardos e os jaguares, que eu lembro disso, que eram só os animais que entravam. E aí depois teve algum momento que a minha orientadora falou, agora levante-se e vão ver o mundo das fadas, vocês vão sentir o que é o mundo das fadas. O que é esse mundo dévico, né? Que é esse mundo que protege todos os elementais, né? As flores, as pedras. E aí eu lembro que quando nós entramos no campo, as fadas todas foram embora. Foi todo mundo embora. Porque elas não aguentaram o impacto que da nossa energia, a nossa energia que está conectada ainda com todas essas mazelas, essas frequências muito baixas que o ser humano ainda tem dentro de si, né? Esse espaço onde a gente busca conflitos, ainda quer guerras, ainda tem depressão, ainda vai pela tristeza, ainda tem um vício de falar mal do outro, de reclamar. Então, tudo isso seria o fel da humanidade. Então, como é que eu consigo colocar um animal
que é puro na essência dele, ele está totalmente na essência cristalina, ele é um cristal ali que não está contaminado por essa maldade ainda, que está realmente só vivendo a experiência dele no físico de uma forma muito pura, dentro de um campo de constelação, onde ele vai vivenciar muitas das vezes memórias de dor e memórias de depressão e de tristeza e do possível do ser humano na pureza dele. Então isso eu não encontrei, entendeu? Esse espaço realmente de colocar um animal junto com o ser humano dentro de uma constelação familiar, onde a gente vai acessar memórias às vezes terríveis, como foi nesse caso, que foi desse rapaz que acabou se suicidando. Como é que eu protejo, né? O campo espiritual e energético de um animal de 4 quilos, de 5 quilos. Aí ele não aguenta, óbvio que ele não aguenta, né? Então essa delicadeza, esse cuidado com o campo dele, eu vejo que é fundamental. E o meu receio, muitas das vezes, quando eu abro a possibilidade da constelação para animais, de novo vir a ganância do homem, né? Vir realmente essa vontade do homem fazer experimentos, né? Sem ter conhecimento do que ele está fazendo, e começar a sair constelando animais e colocando os animais dentro das constelações. Isso realmente me preocupa um pouco. Mas eu confio que cada um saiba do seu espaço de consciência, que cada um sabe a dose, né, necessária para trazer uma ferramenta dessa e envolver outros reinos, como a gente está envolvendo, né, de uma forma consciente, né, não ter que utilizar os reinos em prol de uma curiosidade nossa, né, em prol de realmente... de você testar, né? De fazer um teste, né? Vamos testar e vamos ver como que um animal reage, né? Como eu fiz lá no início, né? De forma equivocada e que eu parei na mesma hora. Eu acho que eu fiz 3 constelações e na mesma hora me veio a consciência de não colocar mais. E aí eu achei outro modo, entendeu? Eu achei realmente um outro espaço para estar trabalhando, levar uma ferramenta de cura, conseguir desligar, né, fazer essa desconexão de codependência, né, e dar para o ser humano a oportunidade dele ficar com o que é dele, e liberar o animal para ficar com o que é dele, entendeu? Cada um com o que é seu. Deixar o animal para ser animal e deixar o homem para ser o homem e viver a sua dor, viver as suas frustrações, os seus desafios, com todos os recursos e as medicinas infinitas que a gente está recebendo aí, né? Para a gente saber lidar com isso sem ter que envolver mais animais, né? E aí, foi uma pergunta que eu fiz em outra live, que é uma pergunta que eu sempre me faço diariamente na minha relação com eles, né? Quando eu lido com os animais, qual é o meu exemplo de ser humana que eu estou oferecendo para esse reino evoluir comigo, né? Então, qual que é o espaço que eu estou oferecendo para esse reino, para que ele possa me olhar como exemplo de um próximo passo, né, de evolução dele, né? Porque eles vão entrar no nosso reino. Não nesse planeta, a transição é feita em outros planetas, mas em algum momento esse animal ele vai para o reino hominal. Então, qual que é o exemplo que eu estou dando para ele, né? O que eu estou deixando de benéfico para quando ele chegar no reino hominal, ele trazer um ser mais evoluído do que eu sou hoje em dia, né? Então, é só esse cuidado, assim, essa observação, né? E com relação aos equinos, aí eu trago a nossa própria conversa, né? Deixa só essa reflexão, né? Quando eu trago constelação com equinos, quem que está ali como constelador, né? É o homem que tem curiosidade, novamente, de colocar um reino à sua disposição, entendeu? De realmente usar um reino para fazer curas para si mesmo. Quem que está ali, né? É o curioso, é a pessoa que está curiosa para usar de novo, né? Um reino animal em prol da sua própria cura, ou realmente é um curador que quer levar cura para esses cavalos, porque os cavalos não estão doentes, né? Eles estão íntegros, eles estão sãos. E aí precisa se perguntar, né, o quanto que a gente está interferindo também com os cavalos, né? O quanto que a gente está... se a gente pediu licença para eles, né? Se a gente pediu por favor, né? E se eles realmente estão respondendo que eles estão de acordo a entrarem dentro de um campo de constelação e se deixarem serem utilizados em prol, de novo, do reino hominal, né?
Então, essa pergunta precisa ser feita, né? Porque quando eu constelo os animais hoje em dia, eu estou constelando animais que já estão doentes. Eles estão passando por problemas já somatizados de doenças físicas. Então, a gente como médico veterinário, eu falo como médica veterinária, não como consteladora, a minha responsabilidade perante esse reino é oferecer recursos para que ele volte ao equilíbrio dele. E ele não volta ao equilíbrio dele se o ser humano não voltar ao equilíbrio dele. Então, uma coisa está ligada à outra. Não me adianta constelar um animal se eu tenho um tutor completamente desequilibrado. Se eu tenho um tutor que tem uma dependência emocional desse animal e trata ele como se fosse filho. E ele não é filho. Filho é outra pessoa que é gerada na barriga. Isso é um filho. Aquele animal é um irmão de jornada. Ele é um amigo de evolução. E a gente tem por obrigação e responsabilidade perante esse reino, a gente dar exemplos para eles evoluírem e eles passarem adiante a evolução deles e um dia ser seres humanos e conseguirem aí ter bons exemplos conosco de fraternidade, de amor incondicional, de trabalho em equipe, de trabalho em sociedade. Isso a gente não faz. Quem ensina são eles. Os papéis estão trocados, totalmente trocados. Aí vem as ordens, né? Tá tudo em desordem, né? Porque eu vejo pessoas não tendo filhos, mas tendo animais, trazendo a carência emocional da falta que é ter um filho. Eu tive que constelar uma vez uma moça que abortou e que o aborto dela se tornou cadela. E ela não conseguia superar a dor do aborto, e essa cadela acabou desenvolvendo um câncer, um tumor, porque ela não sabia lidar com a dor do aborto dela. E aí ela transferiu toda aquela dor e chamava a cadela de filha. E aí a cadela literalmente se tornou a filha dela. Então olha a desordem, né? Olha como é que a gente está realmente totalmente equivocado no modo de se relacionar com os animais, né? Então eu trago só isso como uma reflexão muito profunda, né? Para a gente pensar qual que é o nosso papel diante com os animais, né? O que a gente está fazendo, né? Qual a nossa interferência, né? E por que a gente está interferindo, né? E a gente, como consteladores, se tem outros consteladores me ouvindo, qual que é o teu objetivo quando você vai constelar um animal? É dinheiro? É fama? É poder? Entendeu? Você quer testar o animal, você quer colocar um teste empírico, é uma curiosidade sua, entendeu? Você colocar um animal dentro de um campo de constelação, você pediu autorização para ele, tem autorização desse animal, você pediu licença para entrar dentro do campo dele e colocar ele dentro de um campo de constelação. Então aí você fica realmente nessas reflexões, né? Porque senão a gente faz tudo equívoco de novo, né? O próprio constelador acaba somatizando uma doença física no animal. Para quê, né? Entendeu? A que preço, né? De novo, a gente não fica com o que é nosso e pede o animal para ficar com uma parte que é do ser humano. Entendeu? Olha que loucura esse negócio. Aí vira uma loucura danada. Assim. E aí fica só essas palavras como reflexão, né? E aí, nesse mundo, né, eu vejo que tem sim muita distorção, né, disso, de como, porque aí você sai de um ponto de exploração do animal para um outro ponto de exploração, né? Que, não, agora esse animal não é explorado mais de tal forma, né? Para carne ou para consumo. Agora ele vai ser explorado de uma outra, né? Para uma ferramenta terapêutica, né? Então, até que ponto realmente é isso? É algo que o animal está disposto a fazer, né? Então, é aquilo, né? Para que a gente faça coisas que realmente não gerem mais emaranhados na nossa vida, né? Inclusive aí como terapeuta, né? Como veterinária também, a gente tem que ser ético, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, né? De saber, bom, mas para que eu estou fazendo isso, né? Aqui isso está servindo, né? E já vi cavalos ficarem doentes também, né? Então a Wandra está perguntando, tem muitas perguntas aqui, então a gente vai dar uma passada, mas a Wandra está perguntando aqui, então se tem mais a ver então com o corpo físico, né? Já que é um animal mais pesado, mais forte, então por isso os cavalos são usados, né? Tem a ver com isso, Wandra, e também tem a ver com a questão do tempo de vida, né? Você vai pegar um passarinho, como o exemplo que a Ana trouxe, é um sopro de vida, né? Para você trazer ele para um campo de constelação humana, é algo pesado, né? Realmente para ele, é muito pesado, né? Então a gente vê os animais entrando em ressonância com o ser humano
e eles adoecem rapidamente, né? Então, assim, é algo que é muito forte. Eles estão o tempo todo no momento presente, então é intensidade, né? A energia, ela tá ali se manifestando de uma forma intensa, né? Então, o processo é mais rápido, o tempo de vida deles aqui é mais rápido, né? Então, tem várias variáveis, né? Vários fatores ali. Né? Mas o fato é que sim, né? Os cavalos ajudam muito e quando é feito com responsabilidade, sob, vamos dizer, o consentimento do animal, é incrível o quanto essa ferramenta pode ser usada, mas precisa ser usada de uma maneira responsável, né? Então, eu tenho feito constelações, né? E é isso. Eu consigo fazer uma constelação de porteiras abertas, né? Onde o animal ele pode entrar se ele quiser no campo, se ele sentir que aquilo ali vai trazer um benefício para ele também, né? Então, assim, é o quanto a gente pode, ou eu não, eu só vou conseguir fazer se eu tiver atrelado ao animal, né? Então, são coisas que o constelador precisa ser honesto consigo mesmo para estar fazendo esse trabalho, né? Porque a gente não precisa fazer um trabalho que cause, que seja desonesto com o nosso espírito, né? Que não seja o nosso caminho, né? Então, vai gerar mais emaranhamentos, mais karmas, né? Assim como se a gente fizer procedimentos que não precisam ser feitos, vão gerar karma, né? Vai gerar karma na nossa vida, né? Imagina um médico veterinário fazendo uma cirurgia. Hoje eu atendi um caso de uma cirurgia que não precisava ter sido feita. Então, o que é isso? Por que aconteceu esse tipo de procedimento, né? Então, existe um desvio também, né, na pessoa, porque ela resolveu fazer algo que não precisava. Então, quais eram os objetivos? Era ganhar dinheiro? Era ter status? Era o quê? Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa, enquanto profissional, observar, né? Mas o fato é que os animais, eles se disponibilizam muito, né? E eu estava até contando para a Ana que eu tenho uma égua que é incrível, ela não recusa uma, mas a outra já não. Ela é uma égua mais velha, é mais sábia, ela tem mais tempo de jornada, ela diz, nesse campo eu não vou. Então também a escolha dela, né? E a gente vai respeitando esse movimento, que é o movimento da alma, tem que fazer bem para todo mundo. E gente, cura, vai curar todo mundo, né? Não vai curar só a pessoa, o animal também está aqui para evoluir, ele também precisa das curas, né? Então a cura, ela vem, quando ela acontece, ela não faz mal para ninguém. Não tem essa de, eu vou curar um, mas o outro vai ficar bem. Não é cura isso, né? Então é igual, eu vou usar tal remédio que vai fazer bem para o meu estômago, mas vai destruir o meu físico. Isso não é cura. Então existe um conceito distorcido de cura. Bom, vamos lá, gente. Tem mais umas perguntas aqui, deixa eu achar. Então, te agradecendo, que estavam com muitas dúvidas em relação às constelações. Muitas informações maravilhosas. Uhum. Muita coisa legal, né? Tô dando uma lida aqui, meio por alto. Se tiver alguma pergunta que eu pulei, gente, por favor, me passem. Ai, que eu não. Tem muitos comentários lindos. Obrigada, gente. Vandra, que bom que tá trazendo clareza. É importante ter que não procurar apenas por curiosidade ou modismo, claro. E também a gente sente o chamado do nosso coração, né? Às vezes tem uma terapia que está acontecendo, pelo menos para mim funciona muito assim. Eu sinto o chamado, nossa, isso aqui trouxe algo que eu sinto que eu quero, né, fazer. Eu sinto que meu espírito está me chamando para isso, né? Então a gente pode ir testar, experimentar. A gente está aqui para experimentar, né? Através da experiência que a gente vai vendo o que é bom e o que não é pra gente, né? Porque senão é só julgamento. Se vir sem a experiência, não vai ter realmente uma clareza. Bom, então tá, eu acho que era isso mesmo. São muitos comentários, Camilo né? perguntou, a constelação é realizada no quinto plano. Ah, tá. Ó,
Na verdade, assim, eu não consigo nem adentrar a extensão da onde chega a constelação, viu? Porque eu, assim, falo particularmente pelas que eu conduzo e da forma que eu fui orientada, né? Dentro da minha formação. Então, pra você ver, as constelações que, na verdade, eu vivenciei e que eu já conduzi, a gente saiu até fora do planeta. A gente foi trabalhar com a família das estrelas. Então, eu já trabalhei já com 21ª geração, entendeu? Já fui em vidas passadas, para trabalhar uma questão que está no agora. Então, o quinto plano, sim, entendeu? Ele está inserido, mas não quer dizer que seja em todas as constelações. Os portais, os planos, eles abrem de acordo com a necessidade do tema que está ali na minha frente, ali atuando. E eu, na verdade, eu não interfiro, porque o ser humano, ele tem que saber trabalhar com a espiritualidade. O que é saber trabalhar com a espiritualidade? Eu digo, brincando, que a gente só precisa fazer uma coisa, a gente não interferir. A gente interfere o tempo inteiro. Então, quando a gente consegue não interferir e que a gente realmente se trabalha como um cano de PVC, aonde a espiritualidade adentra e ela faz a guiança dela, ela vai levar a gente para o plano que for necessário. Então, se estiver trabalhando com a quinta dimensão, a gente vai trabalhar com a quinta dimensão. E eu não fico muito nos porquê, tá? Eu sou uma pessoa que eu não pergunto, eu não fico me questionando nada. Eu simplesmente me coloco à disposição e permito que as coisas aconteçam, e depois que elas aconteceram, eu simplesmente esqueço. Tanto é que eu não lembro de quase constelação nenhuma que eu fiz. Porque, e nem das coisas que eu falei, ou dos vídeos, alguma coisa, tudo que eu deixo realmente no orgânico, né? No momento de agora. Mas sim, ela também pode ser realizada no quinto plano, de acordo com o tema e com o que é permitido ali pelo astral superior, tá? Então, às vezes, a gente entra na quinta dimensão, sim. Tá? Como também entra em vidas passadas, como entra nos arquivos arcásticos, como vai em planetas. E aí, se pegar consteladores tradicionais, eles vão me enforcar aqui hoje falando isso. Mas, assim, eu trabalho de uma forma muito orgânica e numa metodologia onde o meu coração, o meu mestre interior, ele é livre para atuar. E a minha guiança, as minhas instruções superiores, elas estão nessa direção. Permitir que cada um tenha o seu mestre interior, que cada um traga o seu poder criativo, que cada um traga a sua metodologia. Eu não sou o tipo de terapeuta que veta, que rotula, que engessa. Ao contrário, entendeu? Eu estimulo o ser realmente, e até nos meus trabalhos, a gente se olhar para dentro e permitir que a criatividade aconteça, que a magia encontre espaço e que a gente trabalha dentro de uma linguagem abstrata, totalmente no coração e intuitiva. E aí, se realmente vocês quiserem dar nome para isso, vocês não vão encontrar. Porque não tem uma metodologia que consiga descrever mentalmente quando o coração comanda, tá? Ele realmente é uma guiança completamente no abstrato, completamente no orgânico e no agora. E aí precisa confiar no mestre interior. E aí a gratidão a Bert Helling, mas ali quem está trabalhando é o mestre interior de cada constelador, e cada constelador tem uma linguagem muito própria. E aí, de fato, nasce e cria algo maravilhoso, porque é algo que está aflorescendo desse coração que está se ouvindo, que está se escutando e que está sendo guiado por algo muito maior do que todos nós, né? Então, pelo menos fica só esse adentro, que vocês vão ver que a minha linguagem de consteladora é bem diferente, entendeu? E as minhas constelações, elas não seguem um padrão tradicional, tá? Então, eu já vou avisando. Já deixo isso já avisado, já. E é isso. Mas eu vejo também que tem um caminho, né, de evolução na própria constelação, né? Agora se fala muito das novas constelações familiares, né? Então, nas novas constelações, às vezes você não traz ninguém do passado, né? Porque o problema, ele tá ali no presente, né? Então, assim, às vezes não precisa tantos representantes, né? Às vezes você constela a própria doença, né?
não precisa constelar pessoas em si, você pode constelar situações, né, a doença que você está sentindo, o desequilíbrio, né, e tudo isso vai trazer informações capazes de trazer cura, né, trazer modificação, porque a cura é você despertar a parte